as ações que a gente vai desenvolver a partir de agora. Porque, na verdade, se a gente for pensar estrito senso, né, não partindo desses pressupostos que a gente tem, que agora já não dá mais jeito por causa disso, por causa daquilo. Vamos pensar estrito senso. Se está privatizado, pode desprivatizar. Porque não está privatizado, não pode privatizar? A lógica é essa, não é? O que está feito pode ser desfeito. Tem poucas coisas na vida que a gente não pode desfazer. Então, essa lógica não funciona. Então, por isso a gente vai abandonar, deixar de estudar, deixar de falar, deixar os aprendizados que estão lá de lado para poder se esforçar só nos outros princípios. Eu acho que a gente tem que criar uma união maior. Eu acho que o que também não deu certo, ele serve de referência. Na academia, sobretudo, a gente tem mania de trabalhar com exemplo de sucesso. Eu acho que a gente precisa desesperadamente dos exemplos de sucesso. Não é? A gente aprende muito mais e aí todos nós podemos falar das nossas próprias experiências, melhores aprendizados a gente teve quando a coisa deu errado. É ou não é? Então eu acho que a gente precisa trazer isso à tona, gente. Algumas questões que o grupo me mandou, o Valdemir me mandou para nortear um pouco da apresentação, tinha um pouco de quais as estratégias de mobilização que a gente deve usar para falar de gestão das águas. Eu não sei quais as estratégias, mas eu sei que a gente precisa discutir essas estratégias. E eu penso que uma das centrais é que a gente tem que fugir um pouco, inclusive, dos próprios estereótipos que a gente tem de discutir institucionalização, não institucionalização, esse tipo de coisa. Acho que a gente precisa falar, talvez, de estratégias mais radicais que vão além daquilo que os parâmetros comuns, os parâmetros do senso comum estão norteando o nosso comportamento. Porque se a gente não fugir disso, a gente vai continuar brigando com uma regra que está muito estabelecida. E se a gente fugir disso? Talvez a gente precise pensar nisso, em maneiras de radicalizar. O que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente pensa que essas estratégias tradicionais de mobilização são, vou fazer passeata, abaixo assinado, etc. Se a gente pensar alguma coisa que ainda não está nesse rol, talvez eu não consiga pensar, você não consiga pensar, mas talvez outros grupos consigam pensar em estratégias que a gente ainda não pensou. Não custa nada tentar. Não quer dizer que a gente vá deixar os outros de lado. Eu estou querendo dizer que talvez a gente precise pensar em outros tipos de estratégia. Porque a gente está conseguindo dar visibilidade à temática da forma como a gente gostaria? Não sei. Eu acho que isso é uma questão de dilema sério, né? A gente tem discutido isso no grupo de pesquisa. Como é que eu faço uma tese, um trabalho de pesquisa, chegar até as pessoas? É difícil. A linguagem específica, então, qual é o termo, qual é o documento, qual é a forma, qual é o mecanismo, o instrumento que eu vou utilizar para fazer isso? Música, teatro, sei lá, né? Cinema, vídeos, né? Produzir coisas nesse. Talvez a gente tenha que pensar em coisas no outro sentido, não sei. Né? As articulações que a gente pode construir. Não estou dizendo que eu tenho resposta, eu tenho muito mais perguntas, podem ter certeza disso. Né? Mas até agora a gente avançou, as questões são essas. Outro aspecto que me parece importante ainda nesse sentido eu estava falando o que mesmo, gente? As estratégias mais radicais que eu adorei. Mais um radical no grupo. Isso é bom. Desde que nasceu. A gente pensar essa coisa da gestão, né? Como é que a gestão pode ser trabalhada, né? Talvez a gente tenha que pensar, por isso que eu acho que a gestão ela traz muito a ideia de organização como alguma coisa estável e permanente. Acho que a gente tem que pensar estratégias menos estáveis, mais flexíveis e contínuas. Contínuas. Talvez esse seja. Porque cansa, né, gente? Brigar contra uma corporação cansa, né? Então a gente precisa de mecanismos que nos fortaleçam, né? Tem uma discussão que a gente está fazendo agora sobre uma outra pesquisa falando de mecanismos de resiliência. E uma das discussões que a gente quer trazer para essa discussão é que resiliência não é um processo individual, é um processo coletivo. Então a gente tem que pensar em mecanismos para isso também, porque a gente tem que ter. É que nem quando você vê uma pessoa doente, fragilizada, você tem um cuidador. Você precisa cuidar do cuidador, porque senão ele não aguenta cuidar do doente. Então nós precisamos de estratégias para alimentar quem está na luta. Porque se a gente não fizer isso, fica muito difícil também continuar na luta. Porque uma das coisas que a gente vê é o sofrimento pessoal, coletivo, familiar de todo mundo que coloca o pé nessa jornada. Né? E é difícil. A gente brinca que do jeito que está na universidade, daqui a pouco a gente também vai poder mais discutir certos assuntos, né? Vai ser proibido, né? Tem falado muito isso com os alunos da sala de aula, porque para nós também que estamos discutindo isso, inclusive em sala de aula, está difícil, não está fácil. Então é uma aventura que a gente tem que se aproximar, tentar identificar essas possibilidades de aproximação para que a gente tente produzir medidas para isso. Na abordagem metodológica que a gente tem utilizado no trabalho, que a gente está trabalhando excepcionalmente com a análise
crítica do discurso, o criador dessa abordagem diz o seguinte: a preocupação dele é com mudança social. Então, o último item da proposta dele é quais as soluções para o problema. Não adianta nada você fazer pesquisa e não me apontar a solução para o problema. Então, bota a gente na parede. Nós não chegamos nesse nível de apontar soluções ainda para o problema. Mas a gente espera, no final da pesquisa, contribuir com alguns indicadores que possam, pelo menos, ajudar a pensar em soluções para o problema. Porque, é claro, enquanto a gente está na academia, fazendo nosso trabalho, desenvolvendo soluções para os problemas, eles também estão criando soluções para os problemas deles. E eles são mais rápidos e têm mais recursos do que nós, certo? Então, a gente sabe que uma solução pensada agora, ela pode não fazer sentido daqui a algum tempo dentro da dinâmica social. Mas o nosso objetivo também é produzir alguma coisa que ajude a ampliar esse debate nas comunidades, por onde a gente passar. A gente quer devolver isso para as comunidades. E a gente quer, sobretudo, apontar alguns caminhos do que a gente, dos aprendizados que a gente teve para ajudar as comunidades a se mobilizarem. Eu acho que seria isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, eu posso responder, né? Nesse meu improviso aqui. Mas me parece que o central também, que eu acho que a gente precisa discutir, é valorizar esses espaços de discussão e essa aproximação. Quando o Valderi me falou que vinha o pessoal dos municípios, eu falei, nossa, que maravilha, né? A universidade deveria estar cheia o tempo todo dessas aproximações, dessas pessoas, porque a gente tem muito mais a aprender com a experiência de vocês, senão a gente não fazia pesquisa, a gente não faz pesquisa à toa. A gente não faz pesquisa para ensinar nada para ninguém, a gente faz pesquisa para aprender com quem está no mundo real, sistematizar isso e tentar ajudar outras pessoas, deveria ser isso. Então, vocês aqui são muito importantes, né? Espero que a gente possa sair com alguns direcionamentos aqui depois desse evento. Obrigada por me ouvir e pela oportunidade. Claro, já é porque eu não sabia que as perguntas iam ser agora. Não tem problema, pode ser. Meu nome é André Luiz, de São Lourenço, tá? Acompanha nosso presidente do comitê, Estela. Eu também estudei com referência a Fernando Tasques e os irmãos Viana na exploração das águas minerais dos rios 1700 bolinhas. Mas o que eu quero cumprimentar aos pares a informação é o seguinte: os momentos críticos que a gente vive na nossa cidade, já postulados aqui, é o seguinte: teve um episódio em 1983 em que fomos ameaçados da seguinte forma: fecharemos o Parque das Águas. Esse pré-anúncio foi no Réveillon. Né? No Réveillon. E a gente ficou, mas o que fazer? A cidade já programada, mas então o saudoso Renê Simões, diretor inclusive do parque, já Nestlé? Não, Perrier. Ainda Perrier. Então a gente achou a solução de comprar os ingressos do período de 70 dias para o parque sobreviver. Essa solução. Tá? Que a gente achou. Então nós ficamos acuados nesse momento, nesse período. Tá? E o outro, já bem remanescente, já com a retirada através do Ministério Público da fonte Primavera de lá, que a gente colocou banda para levar para Petrópolis, né? O processo da Purilife. Então ocorre que a gente vislumbra o sentido, a ameaça continuou, já que a senhora está fazendo a pesquisa, porque a ameaça econômica é um atrativo. A gente, qual que é o potencial nosso, as nossas águas, o que é o nosso comércio? Não, o potencial nosso somos nós, são lourençanos e a região. O diferencial, além das águas, evidentemente, somos nós, nós vamos tratar o empenho sobre a segurança da cidade, a nosso setor gastronômico agora agregado com o café da região. Então, como você mesmo diz, a forma macro de pensarmos que não é São Lourenço, nem só Cambuquira que vai estar resolvendo o BO aqui, não. Você está entendendo? Enquanto eu pensar só na água ferruginosa que surge lá do hotel de Cambuquira e no problema só da Nestlé, nós vamos ficar discutindo isso aqui N anos, é só essa colocação. Mas, para complementar e encerrar, esse testemunho é justamente isso. A gente vê o comércio crescendo e a gente fica com medo. Se acontecer alguma empresa, se os caras forem embora, se fecharem o parque, o que nós vamos fazer? Então ficou essa interrogação. E é por isso que a gente não consegue a adesão de muitos empresários do poder econômico contrário, né? E inclusive das outras pessoas. Essa colocação eu agradeço e parabenizo
Coloca aí. Eu acho que eu falei meio rápido, né? Talvez eu não tenha sido muito clara em alguns aspectos. O fato da gente passar por toda essa história, a presença da colonialidade na nossa história, não elimina as razões das pessoas por não aderirem a movimentos sociais, não, gente. Acho importante deixar isso claro. Eu acho que todo mundo tem as suas razões, todo mundo tem a sua família para sustentar, todo mundo tem seus medos. Não ignore isso de maneira alguma e a gente não pode ignorar isso, inclusive nos processos de tomada de decisão. Eu acho que isso é muito significativo. Do ponto de vista de buscar alternativas, eu acho, André, né? Isso. Eu acho, André, que essa sua fala traz coisas muito importantes. Eu não posso planejar, por exemplo, uma iniciativa em relação ao Parque das Águas sem pensar no desenvolvimento econômico e social. A gente precisa pensar em alternativas. O ideal seria que vai embora, então tá, a gente assume o Parque das Águas. Não é? Isso é o ideal? Vai com Deus, a gente assume, não é isso? Agora, a gente tem mecanismos para isso? Ainda não. Mas será que a gente deveria pensar em mecanismos para isso? Não sei. Talvez devesse. Quais os mecanismos que a gente tem para escapar dessas chantagens que afetam tanto a população, inclusive colocam a população contra quem está mobilizado contra as corporações? Talvez a gente tenha que começar a desconstruir essas estratégias e pensar em caminhos para fazer isso. Outro aspecto que eu queria destacar é que, bom, então, o que eu estou querendo dizer com isso, gente? Não dá para desconsiderar que essas questões históricas, elas têm implicações concretas na vida das pessoas. E a gente tem que começar a pensar caminhos, então, inclusive para mudar isso, para a gente dar garantias ou construir possibilidades, cenários possíveis para que isso não impacte tão negativamente. Outro aspecto que você levantou que eu queria falar, que estava nas minhas anotações aqui, mas eu confesso que está na pasta da disciplina, misturou, não deu para falar. Eu acho que a questão aqui, a gente está tratando de águas minerais, mas eu acho que a gente tem que ampliar o nosso estudo para falar sobre água, não águas minerais. Assim como tem uma interrelação entre as fontes de água dos diferentes municípios, tem uma interrelação entre água e água mineral. Acho que a gente precisa começar a falar de água. A água do rio, o tratamento da água, o tratamento de esgoto, a água mineral, a fonte, a chuva, captação de água da chuva, erosão. Eu acho que a gente tem que começar a falar de tudo isso. Porque a nossa tendência a focar uma coisa como forma, inclusive, da gente dar um tratamento mais profundo a ela, muitas vezes também pode fazer com que a gente esqueça das ramificações, das interrelações que tem entre as diferentes áreas. E eu penso que a gente discutir água, e não só água mineral, também pode dar um poder maior para a gente falar sobre essa questão, porque a água mineral, a Nestlé fez questão de dizer que a água São Lourenço é uma água para paladares finos. Vocês vão ler lá no site, está escrito lá, né? Para paladares finos, água para paladares finos, feita para acompanhar uma refeição, como é que eles dizem? Uma refeição... uma coisa assim, gourmet, né? Falei, gente, desde quando a água é para isso? Né? A água não é para matar sede? Então acho que a gente precisa resgatar o que é água, porque aí a gente resgata a história dos comuns. A gente resgata a história do recurso coletivo. Agora, se a gente estabelecer essa diferenciação, não, eu só falo de água mineral, não estou falando de água, primeiro que eu tiro no pé, e segundo que essas interrelações são estabelecidas. O nosso debate é maior do que esse. Então, acho que a gente tem que começar a ganhar poder também por aí, né? Eu acho que é uma forma da gente falar com mais pessoas e ser ouvido por mais pessoas, né? Então, é outra sugestão aí para a gente conversar mais. Deixa eu falar uma coisa. Eu estive numa reunião em São Lourenço em 2014. Estavam lá 2 deputados estaduais e outras pessoas compondo a mesa. Aí, o que aconteceu lá na reunião? Apareceu lá, se tomou a tribuna lá para falar, uma pessoa, um senhor lá de São Lourenço. Então, a senhora falou uma coisa aí e ele reclamou lá. As águas de São Lourenço estão podres. Não é para do parque. O rio tal, o ribeirão tal, o riacho tal. As águas todas do município estão podres. Foi essa a expressão que ele usou, mas eu não. Entendeu? Porque o problema da água mineral a gente já conhece há muito tempo. Agora, a Maud Barrow, que é uma ambientalista que esteve em Campinas, levou o selo lá na cidade azul de Campinas, ela foi a São Lourenço. Ela saiu de lá e disse que estava sentindo mal, porque a coisa lá era tão escabrosa que ela não aguentava. Ela começou a sentir mal, nós tínhamos que sair do parque com ela, entendeu? Então é esse o problema que a gente sabe. Mas a população não sabe disso. E teve um fato muito interessante, que havia um grupo de pessoas ambientalistas de São Lourenço,
e eu não vou citar o nome da pessoa, ela mudou para São Lourenço porque ela estava sendo ameaçada. Então é isso que acontece muito nas cidades pequenas. As pessoas às vezes se afastam, porque às vezes elas não têm conhecimento mesmo do problema, e outras vezes não, por comodismo e de medo. Sabe? Porque o meu filho, antes de ontem, me deu uma bronca danada, porque eu fui ao fórum, junto com o presidente aqui, levar um pedido de processo para o promotor, e pôs na internet, aí meu filho me deu uma bronca danada, porque eu apareci na internet, não pode. Entendeu? Porque depois, ó, o rei de cima. Essa questão é muito séria, porque tem até algumas pesquisas que estão mostrando que você fazer resistência num lugar onde os holofotes estão sobre você e estão mais do seu lado e mostram o que está acontecendo é diferente. Mas onde é que fica São Lourenço mesmo? São Lourenço? Não, eu sei. Você sabe. Eu sei. Você sabe, você fez a história de lá? Pois é, mas as outras pessoas que não sabem, aí quer dizer, não tem olhos que estão te ajudando a vigiar a sua segurança. Isso é sério, gente. Meu filho também fala pra mim, eu vou em passeata, movimento de professor, fala, você é mãe, pelo amor de Deus. Né? E por quê? Porque a gente tem que ter medo mesmo hoje em dia, gente. As represálias estão fortes, a gente está vivendo um momento de ódio disseminado e institucionalizado, quase. Então você tem toda a razão nesse aspecto. Então há muita insegurança e é outra das razões pelas quais as pessoas não vão. Agora, se a gente ganhar corpo, por isso que eu acho que as nossas mobilizações, elas têm que ganhar um volume, uma dimensão tal, que as pessoas comecem a prestar atenção. Aí, quer dizer, uma coisa é você fazer assassinato, como a gente vê no Pará, de líder ambientalista que se enterra lá naquela região, porque ninguém está olhando o interior, com a dificuldade de acesso e tudo mais. É lógico, aqui também a gente tem dificuldade de acesso. Nós precisamos transformar as nossas questões em questões mais globais, para a gente começar a ganhar um pouco mais de segurança. Eu acho que essa pode ser uma alternativa. Agora, eu acho justamente isso. Eu acho que as universidades, as escolas de ensino de análise mais elevado, deviam começar a comprar essa briga também. Porque um dos motivos que as pessoas ficam acuadas é a ignorância. Sabe? A ignorância no Brasil é um problema seríssimo também. Então, eu acho que muitas vezes o pecado é pela ignorância. Tá? Pode ser rapidinho, porque a professora Heloísa tem que entrar, que ela precisa sair daqui a pouco. Não, eu acho muito importante o que você falou a respeito da questão de discutir a água mineral, é maior que isso, discutir a água. Né? Porque uma coisa que a gente vê, eu estou como presidente do GD4, que é aqui o Comitê de Bacia do Verde, né? Que é onde estão as instâncias ali. Só que o problema da água não é só uma questão das instâncias, não é só nas instâncias que acontece a extração de água mineral. Se a gente pegar a cabeceira do Verde, você tem Itamonte explorando, Passaquato explorando, Poço Alto explorando, que não é levado em consideração. Então eu acho também que essa questão da água, ela tem que ser um pouco maior do que só a questão das instâncias, né? A água mineral como um todo. Então vamos falar de água mineral, vamos falar como um todo, né? E não só de uma certa localidade. E eu queria seu contato, se for possível. Você vai ficar? Eu tenho que sair, gente. Na verdade, eu estou com uma emergência Então deixa doméstica. eu carregar uma coisa para ela, um segundo, Eduardo ligando. Toda essa coisa que você falou aí está por trás de uma coisa que é sociedade. Que tipo de sociedade queremos, que tipo de sociedade construímos. Eu sou ameaçado todo dia de morte, várias vezes, tem um histórico por trás de tudo que eu faço. É meu trabalho, eu vivo disso. Mas eu quero dizer para você o seguinte, o Bergson falou hoje mais cedo aqui que as nossas cidades precisam assumir isso. Né? Eu vim conhecer essa região mais de perto, como é que estava essa situação agora, e me espantei com tanto lixo na rua, com tanto esgoto nos rios. Então, assim, quando a gente está falando aqui, esse comentário agora da superexploração, quando a Doris está falando da questão da exposição, isso tudo tem a ver com que tipo de sociedade queremos construir. Essa sociedade, se ela disser que a água, que é o recurso mais importante da natureza para todos os seres vivos, não só para os seres humanos, ela vai mudar esse jogo e o poder econômico vai prevalecer sobre isso. Mas essa é a única condição. E sim, acho que a Doris também falou, acho que a academia, também professores falaram hoje aqui de manhã, tem um papel importantíssimo nisso. A gente precisa lembrar que transformar essa sociedade numa sociedade diferente, este é um caminho que passa pela educação fundamental, pela educação básica, mas fundamentalmente pelo desenvolvimento das capacidades que só a academia, só a universidade faz para a pesquisa. Nós precisamos direcionar e trabalhar juntos. Flávio,
janeiro ou fevereiro, você, o Pedro e o Eduardo podem ir aqui para a gente fazer um evento? Em fevereiro vai ter uma. Em fevereiro vai ter uma. Posso abrir a agenda primeiro para ver? Ainda não tem a agenda de janeiro, eu preciso arrumar uma primeiro. Em fevereiro vai ter aqui, você não viu o Dr. Bergson falando? Vão trazer gente da Suíça? Fevereiro. Mas é que palavras, eu estou falando pela. Mas a gente pode conversar, sim. Só duas coisas. Primeiro, tá vendo como o circuito das águas talvez seja maior do que a gente está imaginando? A gente aceita as delimitações geográficas que uma organização estabelece. Tira e põe cidade no circuito das águas. Será que é isso que a gente quer? Segunda coisa, sobre o modelo de sociedade, tem que pensar mais. A natureza está dentro da sociedade, a sociedade está dentro da natureza. Vamos abrir e pensar outras questões, porque a água não é só guardar dentro do copinho e resolveu, né? Segundo, a gente pode conversar, terceiro, a gente pode conversar sobre essas questões. Tá bom? Obrigada. Até logo. Até logo. Você vai deixar? É melhor eu. Como é que eu faço? Você quer passar aqui lá? Posso levantar esse pote? Algumas vezes Bom, em nome da organização, gostaria de parabenizar a professora Flávia e agradecer a participação dela. Agora eu gostaria de convidar a professora Heloísa Cabral para falar com a gente aqui. Está me ouvindo, Elô? Estou ouvindo sim, está ótimo. Pode falar, Elô, com você. Vocês estão ouvindo bem aí? Tudo certo? Sim. Pode falar. Então tá. Bom, gente, muito obrigado do convite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Peço desculpa de não ter enviado nenhum slide, mas as minhas observações e a minha fala, ela é bem inicial, né? De um dos atores que vem trabalhando com a questão da água e que normalmente a gente não lembra, né? E eu preciso explicar um pouquinho como é que essa questão chegou, como é que isso me acendeu a curiosidade, né? A partir dos trabalhos que a gente está fazendo no nosso núcleo sobre a água, né? Eu participo em âmbito nacional de um trabalho como pesquisadora voluntária e como servidora pública federal voluntária, que é uma iniciativa que ocorre desde o final do governo do Fernando Henrique, em continuidade com os governos subsequentes, inclusive com esse agora, que se chama Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, aonde o marco das organizações da sociedade civil está incluído, e por eu trabalhar com as organizações da sociedade civil, eu fui convidada a integrar voluntariamente esse trabalho, mesmo antes de eu ir para a UFLA, que decorre disso uns 4 anos, então. E aí a gente toma contato com vários agentes, com vários atores de várias áreas, porque as reuniões elas ocorrem uma vez cada 2 meses, né? E nacionalmente são vários órgãos, várias secretarias, vários ministérios que estão presentes. E numa dessas abordagens, numa dessas reuniões, o pessoal que representa o Ministério da Defesa, no caso, cada Força Armada tem uma representação nessa estratégia de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, e me saltou os olhos quando, na fala do Exército Brasileiro, a pessoa que estava ali fez uma rápida abordagem naquilo que foi chamado de ações subsidiárias, que o Exército Brasileiro leva à frente, que essas ações estão subordinadas ao Exército Brasileiro, e uma das ações subsidiárias, ela é relativa à água. Com os dados nessa reunião, isso está fazendo já há algum tempo, é que durante esse ano eu, infelizmente, tive que me ausentar por problemas de saúde e pude só recentemente retomar o contato para pormenorizar o que seriam essas ações subsidiárias. Elas são várias, em várias áreas, mas especificamente a água é uma dessas estratégias chamadas ações subsidiárias.
Eu não vou entrar aqui no problema que nós debatemos relacionado à questão de como a corrupção impacta esse local, pois alguns dados a gente não tem autorização para revelar ainda, né? Mas quero dizer que também tem um pé nessa questão que eu vou abordar, em termos da gente melhorar o serviço via a programa que é desenvolvido no fornecimento de água, principalmente aonde ela falta, né? Principalmente aonde ela de fato é escassa. E quando foi a fala do Pedro, né, a professora Flávia também colocou alguma coisa nesse sentido, até onde nesse momento eu tive condições, inclusive físicas, vamos dizer, por conta do meu estado de saúde, de buscar dados mais específicos, a gente encontra dados sobre como é que Caxambu, São Lourenço, Araxá, que o Pedro mencionou, elas são cidades que têm a sua urbanização, têm o seu processo de evolução em torno da água. Essa questão tem me chamado um pouco a atenção na seguinte questão: e aonde a água falta? Como é que será que é este contorno cultural? Como é que se dá uma urbanização, se é que se pode pensar em uma urbanização nas regiões do semiárido brasileiro e do norte de Minas também, né? Então, quando eu fui atrás de alguns dados, me chama a atenção que nesse momento, no norte de Minas Gerais, a gente tenha 14 municípios que são abastecidos por caminhões-pipa, por carro-pipa, né? Que é o programa do Exército Brasileiro. Portanto, ou o Exército assume essa função como uma função de defesa e de estratégia nacional, ou essas pessoas e essas populações ficam ausentes desse bem imprescindível para a vida da gente. Então, o que eu organizei rapidamente para falar está explicado o contorno, portanto, é um dos atores que tem a ver com o nosso tema central, que é a água, mas até onde eu pude perceber, é um ator pouco lembrado e pouco estudado também, exceto em algumas universidades do norte do país, quando se fala como é que é o abastecimento de água potável. Ceará, especificamente, tem todo um trabalho chamado até a Rota da Água, como é que essa rota é perseguida pelos caminhões-pipas, né, das regiões onde ela falta. Por exemplo, Ceará, são 128 municípios no momento em que são abastecidos por essa operação que é identificada como carro-pipa na sua forma geral. Então, como é que é essa questão? O Programa de Distribuição de Água Potável no Semiárido Brasileiro, ele foi implementado pelo governo federal há mais de 15 anos. O objetivo é realizar o abastecimento de água potável para o consumo humano no polígono da Seca Nordestina e norte de Minas Gerais. Em 2005, o governo federal assina uma portaria interministerial delegando ao Exército Brasileiro a execução do referido programa, o qual recebeu a denominação de Operação PIPA. As atividades da Operação PIPA compreendem a distribuição de água potável, preferencialmente por meio de cabos-pipa, a populações carentes, urbanas e rurais, atingida pela estiagem com prioridade para os municípios que se encontram em situação de emergência ou calamidade pública. Esse uso do carro-pipa, até onde eu pude identificar em alguns estudos, está intimamente associado ao problema de distribuição da água para populações rurais dispersas, carentes que habitam regiões vulneráveis às secas. A problemática das secas, e não eu tenho observado que alguns estudiosos, eles não usam seca no singular e das secas, ela não é só apenas uma questão de falta d'água, mas ela é um fenômeno físico, social, complexo. E
tem variáveis cósmicas, geográficas, humanas e culturais, né? E que tem a ver com densidade, com o tipo de solo, com o edafismo, ou seja, a relação mútua entre o solo e os organismos que abriga, enfim, é uma série de variáveis que entram nessa questão. Os efeitos, então, dessa seca, eles estão dependendo da capacidade política, do potencial econômico, do valor moral e o dado que me interessa, que é mais cultural, e até o fervor religioso de comunidades expostas ao flagelo climático. Nesse sentido, alguns poucos estudos do Amorim Porto e do Cirilo têm indicado a necessidade da gente pensar em tecnologias que vão objetivar o processo de convivência com as populações locais no semiárido. Então, as cisternas é um exemplo, o carro-pipa é outro exemplo e alguns outros destinados ao consumo comum, portanto, a água potável, né? Os ministérios envolvidos, basicamente o Ministério da Integração Nacional, e vem conduzindo o Programa Emergencial de Distribuição de Água Potável com vários agentes envolvidos, ou seja, com vários fatores. Tendo o Exército Brasileiro no fornecimento de água via o carro-pipa, o seu ator principal. Como é que o município vai ingressar num programa desse? É necessário que ele tenha um estado de emergência ou calamidade pública reconhecido pelos governos estaduais e também pelo Ministério da Integração Nacional. Daí que a operação carro-pipa pode se iniciar distribuindo água potável por meio do carro-pipa para a população situada nas regiões afetadas, né? Portanto, nós estamos aí diante de vários atores que trabalha a questão da água, talvez uma perspectiva um pouco diferente daquela que nós estamos até esse momento abordando. É o Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o próprio Exército Brasileiro. Dentro do Exército, segundo a entrevista que eu fiz com o General Campos, aqui comandante da segunda região do Sudeste brasileiro, eu aproveitei isso para estar em São Paulo. Quem é que coordena isso dentro do Exército? Chama o Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro, o COTER. E a natureza do programa para o Exército Brasileiro, assim como para a Secretaria de Integração Nacional, está ancorada numa visão compartilhada de responsabilidades. Porém, até o momento que eu pude identificar, é uma ausência, vamos dizer, se não quase total, mas uma ausência muito grande do poder municipal dessas localidades onde tem um problema. Ainda não diagnostiquei como é que o poder público vem interagindo com essa problemática. E me chama a atenção que aquilo que Pedro indicou, da questão da incerteza que a OSP não toma, ou na gestão polissêmica, ou no compartilhamento de multicentros, né, para tratar disso, que a gente está diante de uma tensão social, seja nos ambientes em que nós estamos abordando, cada um de vocês estudando aí, mais afeito aos circuitos, às bacias hidrográficas, como uma tensão social, que é de natureza difusa e que carrega um grande grau de incerteza. As ações que eu já disse, subsidiárias do Exército Brasileiro, elas estão circunscritas no atendimento às questões sociais demandadas pelas populações que sofrem esses problemas, não só da água, mas outros, e tem três características que me chamou a atenção. A característica da intensidade, a permanência ou seja, nós estamos diante de questões que são de natureza imperiosa, ou seja, urgente e imperativo. Aonde é que se junta tudo isso? Uma questão é a ação do Exército na fiscalização dos caminhões que tem que chegar a água para essa população. Eu aqui não vou dar os inúmeros
problema e as ações de corrupção estão envolvidas nisso e também as suas estratégias de combate a essa questão. Mas quero dizer que é muito problemática essa fiscalização, que envolve, além da documentação do motorista, da contratação dos pipeiros, portanto, daquele caminhão dirigido por alguém, sob a responsabilidade de alguém, que vai chegar nessas comunidades, né? Qual é a quantidade de água que é distribuída nos povoados para atender a recomendação, inclusive de organismos internacionais, né? E toda a conferência de trabalho, fiscalização dos tickets, assim como o pagamento dos pipeiros, ela está subordinada ao comando dessas operações que eu falei. Para vocês terem ideia, nesse momento, são 7 estados que têm rotineiramente essa atividade. Alagoas, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Em Minas, são 14 municípios envolvidos. Estou em contato agora para identificar esses 14 municípios, porque em contato eles nos ofereceram a possibilidade de, através deles, a gente ter acesso a esse programa, assim como aos municípios. Obviamente, a gente vai tentar focar nos municípios aí em Minas. São 31 caminhões, portanto, 31 pipeiros envolvidos, com 21.103 pessoas envolvidas. Ao total, no país nosso, nesse momento, nós temos 820 municípios envolvidos. 6.117 pipeiros estão à frente dessa operação, sendo que o total da população atingida nesse momento é de 3 milhões de pessoas, né? Que depende exclusivamente dessa operação para que ela tenha acesso à água. Portanto, o que eu falei no início me chama muito a atenção. Eu estava envolvida e estou envolvida ainda na questão de buscar o trabalho com a água como bem cultural. Já conversei com o Zé Roberto, inclusive, da necessidade de uma bibliografia internacional sobre isso, mas são muito poucos, ou quase nada, que traz especificamente com categorias que a gente pode chamar dos estudiosos da cultura, ou da antropologia cultural, ou da relação da antropologia com a sociologia, de categorias próprias desse ambiente de estudo da cultura, em que seja trazido as categorias para o estudo da água. A gente tem divulgações, né, até onde a gente pesquisou, Valdemir andou pesquisando um pouco junto comigo sobre isso, mas a gente não tem um trabalho maior de fôlego analisando a questão da água como bem cultural. Eu tenho uma hipótese sobre isso, até porque penso que, como é difuso no Brasil, se ela é um recurso hídrico, se ela é minério, se ela é um bem difuso, se ela é isso, quer dizer, também você tratá-la como bem cultural, a não ser nos históricos que a gente encontra sobre o processo de urbanização, mas de característica teórica mesmo, de algum aporte cultural específico, até o momento eu não localizei. Então, talvez, né, e aqui fica a minha fala, para colher sugestões, né? Tudo bem, aonde ela existe, ela conforma uma identidade cultural das cidades e das pessoas. E aonde ela não existe, né? Como é que essa questão impacta nessa identidade? As estratégias de sobrevivência eu já observei que são razoavelmente estudadas na academia, né? Mas aonde ela falta, como é que ela forma uma identidade? Que identidade é essa? A gente pode trabalhar e pensar. Eu estou muito no início dessas observações, né? Mas pretendo, assim que me for possível, ir a esses municípios do norte de Minas para conhecer como é que é abordar essa questão e também, aí já com uma questão mais organizada, ter acesso à população, aos órgãos que estão envolvidos nessa localidade. Portanto,
toda sugestão é bem-vinda. E aqui eu termino a minha fala agradecendo a atenção de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Bom, agora o professor Zé Roberto. Professor, fica à vontade, pode ir, está todo mundo te ouvindo. Muito bem, então boa tarde a todos aí. Estou vendo o professor Arimateia, o Valderi, obrigado aí pela iniciativa, pela organização, parabéns a vocês, o Lucas também na mediação, né? O outro Lucas lá gravando tudo, não é isso? Aí atrás. É isso aí. Muito bem. Vendo a Ana Elisa aqui, a Érica estava lá atrás, muito bem. Então, a Doris, da ONG Nova presente, firme, cidadã aí. Muito bem, ONG Nova Cambuquira em peso. Eu vou falar rapidamente porque o Valderi e a Tatiana já me falaram que eu tenho aí 10 a 15 minutos, né? E realmente vai se prolongando muito a fala de todo mundo. E é bom ouvir, eu gostaria de ouvir a todos vocês, agradecer também a fala do professor Portugal Júnior. A gente cita muito aí nos trabalhos, conhecê-lo aí não pessoalmente, mas aí por meio do vídeo, né? Prazer satisfação em conhecê-lo. Bom, eu vou falar um pouco do que eu já estou fazendo aqui na Universidade de Coimbra. Eu estou no Centro de Estudos Sociais aqui da Universidade. Eu fiz um levantamento bibliográfico aqui na Biblioteca do SESI e também no âmbito aqui em Coimbra tem a sede dos municípios da região aqui de Coimbra e pelo que eu já li, já estou compreendendo aqui, a água mineral ela está dentro do âmbito da governança da água como um todo, da água potável, né? E aqui tem uma situação assim, muito peculiar, porque existe um conjunto de instituições que estão em volta dessa governança da água, né? Que começa com o Ministério que eles chamam Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. E aí tem o Instituto da Água, a Agência Portuguesa de Ambiente, uma direção geral de consumidores que estão representados nessa governança da água, tem a autoridade de concorrência que regula essa questão da concorrência de concessões para empresas explorarem a água, a Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Laboratório Nacional de Engenharia Civil e os municípios. Mas tudo, a governança da água se dá no âmbito dos municípios. Isso aí que me chamou a atenção, que é interessante, né? Não há uma determinação, não há aqui em Portugal essa distinção, pelo menos até o momento não vi nenhuma lei, documento que especifique essa diferença entre água mineral e água como recurso hídrico. Então a gestão da água se dá como gestão de recursos hídricos, né? E dentro do nosso propósito da pesquisa aí, que nós estamos orientando o Valderi e a Elaine, e o Lucas agora também no âmbito do Circuito das Águas, eu estou levantando também como que se dá a participação da sociedade civil, né, seja por meio de organizações não governamentais, organizações sociais, e a participação aqui da sociedade é muito tímida nesse sentido, assim, não há uma participação até o momento, né, que estou levantando pelos textos e pelas notícias de jornais que eu estou lendo, a participação da sociedade é ainda muito tímida nesse complexo de instituições que envolve a governança da água em Portugal, né? Um outro dado também importante que eu já levantei aqui, que eu acho interessante para nós aí, que coincide também com um dado internacional, né, sobre a questão da gestão da água como recurso hídrico,
é que aqui em Portugal, do total da água que eles conseguem captar, porque aqui também tem uma situação, tem a água da alta e a água da baixa. A água da alta significa a captação de um setor específico, separado da distribuição. E há uma concorrência entre um e outro, né, entre esses dois setores, de captação e distribuição. A captação sempre tem maiores ganhos e lucros em relação à distribuição, ao setor de distribuição. E me ocorre aqui um dado muito interessante, que também no Brasil, mas isso chama atenção, que concorre com a distribuição da água potável, e aí entra a questão da água mineral também. O consumo em Portugal, do total de água potável que existe, que poderia ser trabalhada, distribuída como água potável, 87% dessa água é destinada à agricultura, 5% da indústria e 8% do uso doméstico. E a perspectiva que eles colocam aqui é que, como a população tende a crescer até 2025, a demanda pela água ela vai extrapolar todos os limites possíveis de fornecimento de água. E aí vem um outro agravante maior aqui em Portugal, é que Portugal com Espanha tem um acordo bilateral de proteção das nascentes, porque a maior parte das nascentes dos rios que abastecem Portugal nascem na Espanha. E a Espanha está vivendo a maior crise hídrica por causa da seca, né? Aqui não chove, nós estamos aqui, tem 2 meses e meio que eu estou aqui, e choveram aqui umas 3, 4 dias, e muito pouco, né? E já há 2 anos que não chove tanto aqui nas bacias. E o que agrava ainda mais que Portugal, além de depender da Espanha do fornecimento dessa água, a Espanha está desviando parte do custo dos rios para o uso da agricultura. Então, Portugal está numa situação crítica. E mais crítica ainda pelo fato de que, como a Portugal entrou na Comunidade Econômica Europeia, eles tiveram que ceder para a Espanha toda a produção de azeite. Então, eles cortaram muitos pés de oliveiras e plantaram, sabe o quê? Eucalipto. E plantaram eucalipto em pinheiros, em áreas de mercado. E isso, agora, eles chamam aqui as queimadas de ardidas, né? O solo ardeu. Arder significa queimar. E houve muitas queimadas aqui na região, e agora não chove. Então a situação da seca é muito grande. O problema da seca aqui vai se agravar mais ainda nesse inverno que se aproxima. E ouvindo a fala da Elô a respeito desse abastecimento aí dos caminhões-pipas pelo Exército, aqui em Portugal, o governo, a Assembleia da República, porque aqui não fala Presidente da República, a Assembleia da República é um parlamento, a Assembleia da República já determinou que o Exército entre com operações de caminhões-pipa para abastecimento, especialmente do município de Viseu. O município de Viseu não tem uma gota d'água potável para se tomar. E o turismo é uma atividade muito forte em Portugal. O turismo aqui é muito forte. Então, depender da água é algo, a dependência que se tem da água para o turismo é muito grande. Imagina faltar água nessas cidades que tem uma frequência muito grande do turismo. Mas essas instituições de governança, eu conversei também com um senhor que trabalha na direção, aqui tem um museu, aqui em Coimbra tem um museu da água, para vocês terem ideia, tem um museu da água. Eu vou tirar algumas fotos, vou entrevistar algumas pessoas lá desse museu da água. Mas conversei com um dos diretores das águas de Portugal, e ele me disse que
Portugal não vai se preocupar com água, porque não vai faltar água. Mas esse é o discurso da mídia, porque a mídia aqui, ela não divulga a realidade que o país está. Divulga quando está realmente numa situação muito crítica, né, como aconteceu com as queimadas aqui. Quando estava numa situação muito crítica, que as pessoas foram às ruas, manifestaram, aí a mídia apareceu e divulgou a situação caótica que é a situação das queimadas. E agora está acontecendo a mesma coisa com a seca. A mídia televisiva e os jornais agora que estão divulgando muito, e aí eu estou coletando todas as notícias de jornais aqui, justamente para a gente montar aquela perspectiva das esferas públicas em torno da água, né? Tanto mostrando a questão do interesse público, do interesse privado, né? E das organizações não governamentais, da sociedade civil em torno desse bem comum, né? Tem muitos trabalhos aqui que eu já levantei também. Tem um trabalho do dinamarquês que é muito bom, que é War and Business, que é um livro que está em inglês. Eu vou mandar para vocês aí também, está escaneado. Não tem a publicação dele em português. E é um livro muito interessante, porque vai muito na direção também do que nós estamos trabalhando aí com esses diferentes tipos de interesse. O professor Giovanni Alegrete, que é o meu supervisor, e a Paula Lopes Duarte, nós estamos também organizando uma mesa que nós vamos discutir a questão da participação cidadã na governança da água, que vai ser um evento da Associação de Ciência Política, da Associação de Ciência Política de Portugal, a CPC. Nós montamos uma mesa e vamos discutir essa questão. Eu vou apresentar aqui nesse evento, o ano que vem, vai ser em abril do ano que vem, nós vamos apresentar os resultados aí das pesquisas que nós estamos fazendo aqui aí no Brasil, no Circuito das Águas, e colocar na roda essa discussão também da participação cidadã e dos conflitos internacionais em torno da água, né? Vamos também, vai ter um evento também na Universidade do Aveiro, o ano que vem. Nós aprovamos um resumo com a tese do Valderi, para ser apresentado lá, nesse evento, sobre essa discussão também em torno da água. E na Universidade do Minho, em Braga, também vai ter um evento ano que vem para tratar dessa discussão. Enfim, eu quero colocar isso para vocês assim, de forma que estou aqui justamente no pós-doutorado, trabalhando com essa temática e tentando explorar todas as possibilidades de participação institucionais e não institucionais no torno disso. A sequência da pesquisa que eu já comecei, esse levantamento bibliográfico, a sequência agora